Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso mergulho de hoje. A gente vai desdobrar um material simplesmente fascinante sobre o magnetismo animal e espiritual. É uma exploração super profunda sobre uma coisa que a humanidade vem debatendo há séculos, aquela energia invisível que conecta tudo e todos, o impacto gigantesco dos nossos pensamentos e o potencial inacreditável de cura que mora nas mãos humanas. É uma mistura genial de história, filosofia moral e energia vital. Então, sem mais delongas, vamos entrar direto no assunto e entender exatamente o que essa fonte tem para ensinar para a gente. Dando uma olhadinha rápida no nosso roteiro, a gente vai passar pelas origens do magnetismo, as dimensões animal e espiritual, o poder curativo das mãos, a responsabilidade do doador, o impacto dos pensamentos e, para fechar com chave de ouro, a educação das emoções. Vamos direto para o primeiro ponto. Parte 1. Origens do magnetismo, traçando as raízes históricas. Porque para entender de verdade essa força toda, a gente precisa primeiro olhar lá para trás e ver onde essas ideias fantásticas começaram. A evolução dessa descoberta é quase como um filme, passando por figuras históricas absolutamente centrais. A nossa linha do tempo começa com Paracelsus, reverenciado como o verdadeiro apóstolo da natureza e um pioneiro inicial gigante. A partir das experiências dele, a gente avança para Franz Anton Mesmer, o cara que realmente inaugurou a era do magnetismo animal, trazendo um fôlego de esperança para quem estava sofrendo na época. E por fim chegamos em Allan Kardec, que trouxe aquela conscientização mais clara e sem rodeios, explicando o que é o magnetismo espiritual de fato. É uma jornada e tanto ao longo dos séculos. Mas olha só que intrigante a definição da coisa toda. A gente não está falando de mágico, de truque de ilusão, não. A fonte define o magnetismo como uma lei universal. É algo que literalmente já existe em toda a criação. E o que a história exigiu foram justamente pessoas sábias, independentes e com muita coragem para revelar os métodos de acessar isso. A premissa é genial na sua simplicidade. A energia sempre esteve aí, a humanidade só precisou aprender a entrar na mesma sintonia. E isso nos leva à parte 2 da nossa análise. Dimensões animal e espiritual. Os dois lados de uma só força. Aqui a gente tem um contraste que muda tudo. Imagina o magnetismo espiritual como uma grande lei, aquela força matriz gigantesca que abrange e impulsiona a transmutação toda. Por outro lado, o magnetismo animal é essencialmente essa mesmíssima força, só que transmutada. Ela desce, por assim dizer, para o organismo humano, se carrega de vibrações cósmicas e, o detalhe mais importante, ela fica impregnada com as emoções da alma, ou seja, é a manifestação física totalmente carregada de emoção daquela força maior. A grande sacada aqui, e o motivo de fazermos essa distinção, é a aplicação prática disso tudo. Justamente por ter sido moldada e transmutada no nosso organismo, essa frequência de energia ganha uma afinidade gigante com corpos físicos. É por isso que ela atua perfeitamente como uma chave para restaurar a harmonia. Se tem um desequilíbrio, é essa energia animal transmutada que entra em cena para colocar a casa em ordem. Parte 3. O poder curativo das mãos. Vamos entender como funciona a mecânica dessa cura na prática. A prática da imposição de mãos, que muita gente conhece como o famoso passe, tem um alcance impressionante. O mais bacana de ver nos textos é que isso é uma fonte de cura que simplesmente ignora fronteiras. Não importa a nação, a cor, o credo ou a classe social. É visto como um gesto soberano e divino, que atrai e inocula, ou seja, injeta mesmo essa força magnética em quem está doente. E o uso da figura do Cristo como símbolo central mostra que a força magnética sofre uma modificação profunda pela nossa fé antes de ser transferida para o outro. E é exatamente por isso que a gente entra na parte 4, a responsabilidade do doador, ou a anatomia de um curador. Se a energia ganha a cara de quem a transmite, as regras do jogo são bem rígidas. A fonte traz um contraste brutal aqui. Nas mãos de companheiros hábeis e equilibrados, relata-se que verdadeiras maravilhas acontecem. A saúde volta, a paz se instala, mas, e esse é o grande alerta da nossa análise, em mãos inescrupulosas, os resultados são drasticamente opostos. O pavor e a discórdia tomam conta. Isso porque a coisa toda é governada por uma lei de afinidade. É energia pura, simplesmente funciona como um megafone, amplificando o que quer que habite o interior de quem está doando. Ou seja, manipular isso exige muito mais do que só ter boa intenção na hora, concorda? Exige um alicerce firme. Olha só os pré-requisitos que o texto lista, desde uma evolução moral elevada e dedicação com a higiene, até cultivar a alegria interior constantemente. O amor tem que ser a base do edifício evolutivo inteiro da pessoa. No fim das contas, a gente está falando de um preparo profundo que engloba tanto o lado espiritual quanto o genético, o pacote completo.
E para amarrar essa responsabilidade toda, tem um detalhe inescapável: a lei do retorno. Essa troca de energia é sempre recíproca. Todo mundo que doa recebe de volta exatamente o que ofereceu, muitas vezes por caminhos totalmente surpreendentes. É um lembrete claríssimo de que nesse ecossistema energético gigante, toda ação tem uma reação igual e da mesma natureza. Parte 5. O impacto dos pensamentos. E aqui, a gente entra no lado sombrio da energia, com alertas bem severos da nossa fonte. Imaginem só a gravidade desta reflexão. Será que quem doa já parou para pensar na catástrofe que é transmitir de forma literal o plasma da intolerância, do medo e da discórdia usando as mãos que deveriam abençoar? Injetar emoções tão destrutivas em alguém que já está vulnerável é algo assustador. O peso dessa ideia derruba qualquer visão superficial que a gente possa ter sobre doar energia. O texto usa uma metáfora que é brilhante para explicar isso. Ele diz que a nossa mente é um laboratório. Antes de qualquer energia sair do corpo em direção a outra pessoa, ela tem que passar por essa sala mental. Lá dentro, os pequenos filetes de luz são tingidos fisicamente com a cor exata da missão que o nosso pensamento deu para eles. A energia carrega, na própria cor, a responsabilidade inteirinha de quem a enviou. Então, a gente se depara com uma pergunta de dar calafrios. O que acontece quando a gente mistura ciúme, vingança, brutalidade ou luxúria nesse laboratório? O texto usa uma expressão fortíssima. A energia vira uma seiva magnética enlameada. É um lodo energético. E não é só um jeito poético de falar. É a constatação de que esses sentimentos quebram a estrutura da energia antes mesmo dela ser entregue para o outro. E as consequências cobram um preço biológico alto. O desequilíbrio espiritual vira um estrago físico gigantesco. A lista de reações concretas para o medo e para a negatividade é chocante. Ataca os nervos, bagunça o metabolismo, cansa nossa visão e trava a digestão. Congestiona o fígado e amarra a vitalidade do intestino. Tem casos que provoca até queda de cabelo. E o coração é forçado a gastar energia dobrada. É uma conexão implacável. Mente desequilibrada, colapso no corpo físico. Mas calma. Como a gente resolve esse dilema? É aqui que a gente entra na nossa parte 6, a educação das emoções, o grande objetivo final. Para a conta fechar, quem atua como mediador dessa energia precisa estar voando, em ótimas condições físicas e espirituais. A elegância nos nossos pensamentos é uma necessidade absoluta. Só garantindo esse estado interno de paz é que a matéria bruta, que é a bênção livre da natureza, consegue ser realmente transformada em uma bênção curativa para quem padece. E a fonte dá o caminho das pedras para a gente, os princípios guias de conduta. São 3 passos vitais. Primeiro, educar as emoções continuamente. Segundo, esquecer quem ofende, que é o perdão absoluto na prática. E terceiro, trabalhar de forma super proativa em benefício de toda a humanidade. É assim que a gente garante que o laboratório da mente só produza cura e nunca dano. E a gente coroa tudo isso com este pensamento genial que eleva o assunto ao seu ponto mais alto. Muito além de técnicas rigorosas, o amor é a substância principal. O documento é cristalino ao defini-lo como a Constituição Suprema, aquilo que governa absolutamente todas as forças de atração, equilíbrio e cura. Sem o amor de verdade, toda essa engrenagem de energia não serve para nada. Sabendo que a nossa mente funciona como um filtro físico, moldando e pintando tudo que atravessa nosso ser, fica essa reflexão final para amarrar tudo. Que tipo de energia e de qual cor exata o nosso próprio laboratório mental está produzindo e jogando para o mundo neste exato segundo? Pensar sobre isso e mudar essa chave é algo que pode transformar tudo ao nosso redor. Até o próximo mergulho.